Já pensou dar de cara com o Capitão América? Só que quando você olha um pouco mais de perto, percebe que é outra pessoa? Não tenho super força, mas o que eu tenho é coragem. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje é mais um episódio da série que aborda personagens do universo nerd. E no vídeo de hoje você vai ver a história de Jonathan Walker nos quadrinhos, o agente americano. Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like e se você é novo por aqui, obviamente não se esquece, dá aquela tocadela na sineta. Assim você sempre é avisado quando sai vídeo novo aqui no canal. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Jonathan Walker é conhecido como agente americano, e ele vem se tornando um dos anti-heróis ou heróis mais questionados desde que ele apareceu na nova série do Disney+. E você aí, já se perguntou quem é ele, de onde ele veio, como ele conseguiu seus poderes? No vídeo de hoje eu vou te contar a história de Jonathan Walker nos quadrinhos. John Walker era um veterano do exército dos Estados Unidos, que passou pelo processo de Power Broker para o aumento de sua força na esperança de homenagear seu irmão caído. Ele se juntou à Federação de Luta Livre de classe universal, como super patriota, até se convencer a usar melhor suas habilidades para se tornar um super-herói. Ele foi mais tarde escolhido para assumir o manto de Capitão América, quando Steve Rogers se aposentou. Walker é um cristão de linha dura, conservador de direita que acredita no país antes de qualquer coisa. Quando Rogers voltou, Walker se reestabeleceu como um agente, onde ele passou a servir como um membro, até mesmo líder de várias equipes dos Vingadores. Sua vida progressa. John Walker nasceu e foi criado em uma cidade pequena dos Estados Unidos, chamada Custer Grove, localizada na Geórgia. Ele cresceu idolatrando seu irmão mais velho, Mike, um piloto de helicóptero do exército dos Estados Unidos. No entanto, foi mais tarde revelado que Mike estava sofrendo de PTSD, que é um estresse pós-traumático da guerra, e quase queimou a casa acidentalmente em uma noite em que estava muito bêbado, mas foi capaz de salvar a sua família, que John acabou de ver seu irmão salvando sua vida. Mais tarde, Mike tirou sua própria vida, mas seus pais contaram aos irmãos mais novos que ele morreu na guerra. John queria viver de acordo com a memória de seu irmão, então mais tarde ele se alistou no exército dos Estados Unidos. John serviu em Fort Bragg e lá sentiu que não era um herói como seu irmão. Walker passou pelo processo então de Power Broker para competir na Universal Class Working Federation. No entanto, seu agente o convenceu de que ele deveria se tornar um super-herói. Então, ele se torna o Super Patriota, argumentando que defendia os verdadeiros ideais da América e começou então a desacreditar publicamente o Capitão América. Depois de uma luta com o Capitão América em um comício no Central Park, Walker então lutou contra um terrorista chamado Warhead, que ameaçava detonar uma arma nuclear em Washington. Capitão América mais tarde então abandonou sua identidade devido à manipulação do Caveira Vermelha na Comissão de Atividades Super-Humanas. Walker então assumiu o papel do Capitão América, moderando suas opiniões. O homem, que mais tarde se tornaria Battlestar, serviu como Buck era para o Capitão América. Mais tarde, eventualmente, houve um confronto com o Capitão América, que então se autodenominava Capitão. Walker foi parado por Rogers. Os dois então confrontaram o Caveira Vermelha, que estava manipulando a comissão. À luz desses eventos, Walker foi considerado indigno do título de Capitão América devido às suas ações. A morte de Walker. A morte de Walker logo foi fingida por um membro da comissão, e ele ressurgiu como agente da USAF. Ele usava uma variação do traje de Rogers, e usava como capitão, e usava seu disco de vibrânio como escudo. Walker continuou a trabalhar para a comissão. Ele foi visto pela primeira vez como US Agente, lutando contra um Ironmonger, como um teste para a comissão. Walker foi adicionalmente colocado como um cão de guarda da costa oeste dos Vingadores e da visão pela comissão como uma condição para possivelmente obter uma autorização do governo que tinha recém se restabelecido. Mais tarde, ele resgatou seu ex-parceiro, Power Broker, já reconciliado com ele. John soube que suas memórias foram alteradas e que seus pais estavam mortos. Sua história sempre envolveu muitos trechos polêmicos. Muito tempo mais tarde, enquanto transportavam os Vingadores das Trevas de volta para a prisão, seu transporte caiu e Walker e a equipe acordaram em uma versão alternativa de Nova York, dividida em vários territórios controlados por heróis. Enquanto estava nocauteado, Johnny Covington, que havia conseguido ganhar o controle sobre o Henry Pym e tinha uma rédea solta em um laboratório, o New Walker, com o simbionte Venom daquele mundo, que teve suas funções cerebrais removidas. Estar ligado ao simbionte restaurou os membros perdidos de Walker. Liderando os Vingadores das Trevas, Walker tentou descobrir o que havia acontecido com Nova York e a realidade. Eles então descobriram por Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico, que o IM estava por trás da alteração da realidade, criando um bolso de realidade distorcido.
Mais tarde eles conseguiram vencer isso, mas uma luta que vale a pena ser mencionada é o seu confronto com Sam Wilson. Meses depois, John Walker voltou ao exército dos Estados Unidos. Ele foi enviado em uma missão em locais desconhecidos no Oriente Médio, derrubando células terroristas. Depois de uma invasão de um complexo terrorista, ele recebeu uma ligação do Senado dos Estados Unidos. Logo após o término da missão, John voltou para os Estados Unidos, onde se encontrou com o presidente da Kenny Industries, Paul Kenny, e com o senador Tom Harold do Texas, em Manhattan. Eles explicaram a ele que o motivo pelo qual ele foi contatado foi para recuperar o escudo do Capitão América, de Sam Wilson, uma vez que ele não era considerado adequado para o título de Capitão América pela opinião popular. Kenny e Harold também mostraram a ele imagens e notícias de Sam, supostamente atacando os americanos. Embora discordasse pessoalmente das opiniões políticas de Wilson e desaprovasse como elas influenciaram suas ações como Capitão América, Walker se recusou a confrontar o Sam. No entanto, eles foram interrompidos por Steve Rogers, que pediu para falar com John em particular. Steve disse a John que a pressão do trabalho estava fazendo com que ele e Sam perdessem o controle, como aconteceu com John, e pediu que ele o confrontasse pessoalmente. Walker então foi ao local da luta e ordenou que Sam entregasse o escudo do capitão. Sam recusou, e os dois começaram a lutar com uma força física muito maior do que Walker, dando a ele uma vantagem inicial. Sam conseguiu virar a luta, forçando Walker em um túnel escuro e usando seus poderes para obter a ajuda das corujas que viviam no túnel, derrotando e o deixando na calçada. Desconhecido para todos os envolvidos, a história de Rogers foi alterada para torná-lo um agente da Hydra desde o início e que planejou todo o conflito. Na semana seguinte foi relatado que John desapareceu em uma missão na Síria. Ele ressurgiria mais tarde como um dos incontáveis heróis lutando contra as forças da Hydra em Washington, após a conquista dos Estados Unidos. Vendo tudo isso, a gente já consegue ver que a história do John sempre foi regada a muitas controvérsias, ou seja, ele sempre colocou seus valores de lado ou colocava seus valores muito acima, e que muitas vezes esses valores que ele tinha eram muito distorcidos, então as ações dele podiam ser meio controversas muitas vezes. Agora a gente vai entender os poderes e habilidades dele. Os aprimoramentos do Power Broker, o agente dos Estados Unidos, possui vários atributos físicos em relação a humanos comuns, tudo isso pelo resultado do processo que ele passou. Ele tem uma força sobre-humana, ele é capaz de levantar cerca de 10 toneladas, vigor sobre-humano. Os músculos do agente americano produzem muito menos toxinas de fadiga do que os músculos dos humanos comuns durante a atividade física. Ele pode se esforçar em sua capacidade máxima por várias horas antes que a fadiga comece a prejudicá-lo. A agilidade sobre-humana, a agilidade e a coordenação corporal do agente dos Estados Unidos são primordiais, a níveis que estão além dos limites naturais do corpo humano. O tempo de reação do agente americano é aumentado a um nível que está além dos limites naturais do corpo humano. Durabilidade sobre-humana. Os tecidos de seu corpo são um pouco mais duros e resistentes a lesões do que o ser humano comum. No entanto, ele não é invulnerável e pode sofrer lesões de muitas das mesmas maneiras que um ser humano comum. No entanto, ele pode suportar forças de impacto e traumas que feririam gravemente ou matariam um ser humano comum, como se fosse um leve desconforto. Agora, algumas habilidades que são interessantes de destacar é que ele recebeu um treinamento de mestre de tarefas em combate, ginástica e acrobacias. Ele é multilingüe. Além do inglês, John é fluente em árabe e espanhol. Sua força física seria considerada de classe 10. John pode pressionar e levantar até 10 toneladas. Mas e aí? Agora você sabendo de tudo isso, você acha que o John pode ser considerado um Capitão América um pouco diferente, talvez mais sombrio? Tudo depende de como ele vai ser também abordado agora nessa nova série. Mas agora fica a pergunta pra vocês. Jonathan Walker, ele pode ser o novo Capitão América? Mas me digam vocês, nerds, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários que eu gosto muito de ver eles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.